Como que um filme entrega um dos melhores lobisomens da história do cinema? Aliás, ele também entrega um dos melhores vampiros do cinema e também um dos melhores efeitos especiais da história. Estamos falando de um filme de 2004, 20 anos atrás. Galera, Van Helsing fez história. Salve turma, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para falar de mais um clássico que serviu de grande impacto para a cultura pop nerd, sendo um prato cheio para os fãs do terror clássico e da literatura. Estamos falando de Drácula, Frankenstein, o Médico e o Monstro e muito mais. Lançado em 2004 e estrelado pelo Wolverine, quer dizer, Hugh Jackman, Van Helsing é uma colcha de retalhos e nos conta uma nova versão da história do clássico caçador de monstros, arqui-inimigo do Conde Drácula. E hoje, meus amigos, vocês vão conhecer cada aspecto da batalha mortal entre o enviado de Deus Gabriel Van Helsing, o grande lobisomem negro, contra o poderoso vampiro transformado pelo próprio diabo, Drácula. Então preparem-se para essa Monster Análise especial e venham comigo, porque eu os levarei para um fantástico mundo de mistérios e curiosidades. Eu sou o Johnny e bem-vindos ao canal Mysterium TV. Vamos começar com um resumão dessa obra de arte e depois partir para a Monster Análise dos lobisomens e vampiros. Na Transilvânia de 1987, o Dr. Victor Frankenstein cria um monstro a mando de Drácula. Após o serviço concluído, o vampiro mata Victor e sua criação ataca Drácula e foge para um moinho de vento com seu criador morto em seus braços. Mas após uma multidão colocar fogo no moinho, o monstro de Frankenstein é dado como morto. Um ano depois, o famoso caçador de monstros Van Helsing mata o Sr. Hyde após uma briga em Notre Dame, em Paris. Para quem não sabe, essa criatura é o antagonista do famoso livro O Médico e o Monstro. Van Helsing persegue o mal em nome da Ordem Sagrada, que protege a humanidade desde tempos imemoriais, e ela fica embaixo do Vaticano. Van Helsing, que não se lembra de nada antes de ser encontrado subindo os degraus da igreja, espera ganhar o perdão por seus pecados esquecidos e assim recuperar sua memória. E então, na sede da Ordem, o cardeal Ginete dá a Van Helsing uma missão: ir para a Transilvânia para destruir Drácula e proteger os dois sobreviventes de uma antiga família romena, os Valérios. E então ele dá a Van Helsing o canto de uma pintura medieval, que dizia: "Em nome de Deus, abra esta porta". Curiosamente, a pintura traz a mesma insígnia do anel de Van Helsing, revelando que informações sobre o passado de Van Helsing possa estar na Transilvânia. No laboratório da Ordem, homens de todas as religiões criam dispositivos para combater o mal. E então Cal, um frade excêntrico e inventor, equipa Van Helsing com todos os tipos de apetrechos tecnológicos, entre aspas, e se junta a ele. Acho muito legal filmes e séries que tem esses cientistas que equipam o protagonista com esses apetrechos, tipo 007, por exemplo. Enquanto isso, na Transilvânia, Anna e Velkan Valérios tentam matar um lobisomem que estava sendo controlado por Drácula, e após trancos e barrancos, o lobisomem acaba caindo com Velkan em um desfiladeiro profundo. Aqui já temos o vislumbre do primeiro lobisomem do filme. Olha isso, galera. Olha pra isso, que coisa mais linda.
Um mês depois, Van Helsing e Cal chegam à vila e se juntam à luta de Anna contra as noivas de Drácula, Verona, Mariska e Alera. E após uma treta das boas, com direito a uma besta metralhadora, Van Helsing mata Mariska com uma seta banhada em água benta. E então as irmãs dela, assustadas, vão embora dali. Naquela noite, Velkan, agora um lobisomem controlado por Drácula, visita Anna. Quando as nuvens cobrem a lua, ele volta à forma humana e revela que Drácula tem um segredo, mas a lua surge antes que ele possa terminar, fazendo ele virar um monstro novamente, e então ele foge para o castelo de Frankenstein. E Van Helsing e Anna aproveitam para segui-lo até chegar no castelo. E então descobrimos que Drácula, ao copiar os experimentos de Victor Frankenstein, dá vida a seus milhares de filhos mortos-vivos com a ajuda do corpo de Velkan, o que é muito triste de se ver. As criaturas voam para a vila mais próxima para se alimentar do sangue dos habitantes. Porém, Drácula não tem a mesma inteligência de Victor e acaba fazendo com que todas as suas crias se desintegrem, ou seja, o experimento fracassou mais uma vez. Com muito custo, galera, Van Helsing e Anna conseguem escapar do castelo. E tudo que descobriram era o plano de Drácula de trazer as suas milhares de crias de volta à vida, já que sempre que ele e suas noivas têm um bebê, uma cria, ela nasce morta. Então Drácula precisa encontrar alguém forte o suficiente para poder reviver seus filhos. Enquanto isso, no castelo de Anna, Cal descobre uma pintura escondida de dois cavaleiros lutando ao luar. Ele lê a inscrição em voz alta, e o quadro ganha vida, fazendo com que dois cavaleiros na pintura se transformem em vampiro e lobisomem e se enfrentem. De volta a Van Helsing e Anna, na fuga eles vão parar dentro de uma caverna e encontram um monstro de Frankenstein ainda vivo. Ele é a chave principal para os planos de Drácula. Infelizmente, o lobisomem, ao ver a criatura, volta correndo pro vampirão para dar a notícia. Van Helsing, turma, se recusa a matar Frankenstein porque ele é um homem bom. Van Helsing não vê maldade em seu coração. E ele decide fugir para Roma levando o monstro com ele. Perto de Budapeste, eles são emboscados pelas noivas vampiras e pelo lobisomem de Velkan. E após um confronto brutal entre eles, essa luta foi muito insana a propósito, com direito a precipício e tudo, Verona e Velkan são mortos. Mas Van Helsing é mordido e contaminado com a licantropia, ou seja, vai virar um lobisomem. A Lyra sequestra Anna e se oferece para trocá-la pelo monstro de Frankenstein em um baile de máscara. Já Van Helsing tranca o monstro em uma cripta, mas os mortos-vivos o recuperam para Drácula. Já o baile de máscaras era uma grande armadilha. Ele estava repleto de vampiros disfarçados. Mas Van Helsing e Cal conseguem resgatar Anna e ainda destroem todos os vampiros que estavam ali com uma poderosa bomba emissora de luz. Isso, meus amigos, que eu chamo de Deus Ex Machina. No castelo de Anna, Cal explica que Drácula é filho do antigo patriarca dos Valérios, o mais velho. Quando ele foi morto em 1462 pela mão esquerda de Deus, Drácula fez uma aliança com o diabo e viveu novamente. Valérius foi instruído a matar Drácula e obter a salvação para toda a sua família para sempre. Mas incapaz de matar seu filho, ele o aprisionou em uma fortaleza gelada. E o fragmento que o cardeal deu a Van Helsing revela o caminho. E então, chegando no colossal e vasto castelo de Drácula, o monstro capturado diz a eles que Drácula possui uma cura para a licantropia, porque apenas um lobisomem pode matar Van Helsing. Lutando contra a maldição, ele envia Igor, Anna e Cal para recuperar a cura, enquanto ele tenta libertar o monstro de Frankenstein. Anna e Cal enfrentam a última esposa de Drácula. A luta é complicada, mas com a ajuda de Cal, ela consegue eliminar a vampira. E eles conseguem a cura.
Infelizmente, durante um novo processo do experimento, Frankenstein é atingido por um raio, trazendo os filhos de Drácula à vida. Drácula, avistando Van Helsing, se transforma no vampiro completo e parte para a batalha contra o caçador de monstros. E Van Helsing sucumbe à lua cheia, se transformando em um gigantesco lobisomem negro. A luta entre eles é épica e cheia de reviravoltas. Drácula diz a Van Helsing que foi ele quem o assassinou, mas ele acabou sendo amaldiçoado, entre aspas, pelo divino, e que seu nome era Gabriel Van Helsing. Mas após outro confronto, o lobisomem morde o pescoço de Drácula, destruindo ele e seus filhos. Ana injeta a cura, enquanto o lobisomem quebra seu pescoço, tirando sua vida. A cura faz efeito, e o lobisomem, uivando de tristeza, volta a ser humano, com Ana em seus braços. Van Helsing e Cal queimam o corpo de Ana em um penhasco com vista para o mar. Já o monstro de Frankenstein vai embora em uma jangada, e triste observa tudo. Já Van Helsing vê o espírito de Ana se reunindo com sua família no céu. Hoje em dia, os efeitos especiais desse filme já não se comparam com grandes blockbusters do cinema atual. Bem, mais ou menos. Mas ainda dá um pau em muito filme atual. Sim, o filme envelheceu em questão de narrativa. Na verdade, a história como um todo nunca foi forte desse longa-metragem. O que realmente chama a atenção aqui são as cenas de luta que ficaram excelentes. E claro, o design dos vampiros e lobisomens. Dito isso, vamos para a Monster Analysis. Os licantropos do filme são crinos, 50% lobo e 50% humano. Eles se originam através de uma maldição e agora se multiplicam através da mordida. Eles possuem uma força descomunal. Talvez o lobisomem de Van Helsing seja o mais forte de todo mundo e detém um fator de cura elevadíssimo. Acho que só não é tão elevado quanto o de Drácula e de suas esposas. Algo que chama a atenção é a velocidade em que eles se transformam, seja de homem para lobisomem ou lobisomem para humano. E eles só podem se transformar diante da luz da lua. Mesmo à noite, se a lua for tampada por uma nuvem, a transformação se desfaz. E essa versão de lobisomem é vulnerável à prata, sendo ela a maior fraqueza deles. Mas apenas um golpe ou tiro direto no coração pode matá-los. Já se acertá-los no resto do corpo, a ferida apenas o deixará mais fraco. Mas nada que um bom e velho desmembramento não dê conta do recado. O lobisomem de Van Helsing, potencializado com os poderes ocultos e sagrados do caçador, ficou extremamente poderoso, sendo capaz de eliminar o mais poderoso dos vampiros. Vampiros. Drácula é mostrado como um homem muito astuto e manipulador, interessado apenas em seus objetivos pessoais. Um vilão lascivo e sedutor. Como progenitor da raça vampírica, ele era o vampiro mais poderoso de todo o planeta. E ele era mais poderoso do que qualquer vampiro existente. Sentidos aguçados, super força, super velocidade. Ele tinha sentidos aguçados, possuía super força e super velocidade. Possuía o poder de controlar as pessoas. Pode controlar até mesmo criaturas como lobisomens. E os vampiros transformados por ele são seus eternos escravos, apesar de manterem parte da consciência deles. Drácula ainda pode voar, controlar os elementos à sua volta como fogo, embora isso não foi muito explorado no filme. E ainda tinha sua forma infernal, que o transformava em um morcego humanoide, que eleva ainda mais seus poderes a outro patamar. Um ser praticamente imortal, com um fator de cura de dar inveja até no Wolverine. Ele era imune até a doenças, nada pode matá-lo, nem desmembramento, nem estaca no coração, nem a luz do dia. Diante da luz ele ficaria extremamente ferido, e seria um alvo fácil para, por exemplo, desmembrá-lo e talvez separar partes de seu corpo e trancafiá-los. Isso não é demonstrado no filme, mas acho que é bem possível.
mas a única forma de matá-lo é a mordida mortal de um poderoso lobisomem, aliás, o veneno do lobisomem. Já o resto dos vampiros ainda são estupidamente poderosos. Esse filme não tá de brincadeira, pois até mesmo os vampiros normais possuem fatores de cura bem alto, mas são fracos contra a luz do sol e objetos sagrados, como cruz, água benta ou uma boa e velha estaca no coração. Tudo isso pode eliminá-los. E galera, a história de Van Helsing é na verdade uma trama quase que bíblica, já que Gabriel Van Helsing é uma representação do arcanjo Gabriel, enquanto Drácula pode ser uma alegoria a Lúcifer, o filho que se rebela contra o pai. Pai que não deseja matar seu filho, em vez disso, o trancafia na masmorra mais profunda. Durante o funeral de Anna, Van Helsing fica encantado ao ver os espíritos da família Valerius, incluindo Velkan e Anna, entrando no céu, enquanto cumpriam o voto de Valerius de derrotar Drácula da existência, deixando assim o legado de Drácula em vão. Pena que a família toda se extinguiu, pois todos os seus descendentes iriam para sempre ir direto para o paraíso após a morte, não importando seus pecados, pois esse era o combinado. O que faz desse filme tão mágico? Até hoje, o lobisomem negro da sequência final é uma das mais belas representações de um licantropo dentro de uma mídia visual. Ele não é só estupidamente bonito para o ano de 2004, até os dias atuais, de certo modo, os efeitos especiais chamam a atenção, principalmente essas transições entre humanos e criaturas. Prova disso é que você pode encontrar vários artistas visuais fazendo todos os tipos de conteúdo exaltando os efeitos desse filme. A trilha sonora também é super competente, dando uma marcha de carnaval para os acontecimentos e engrandecendo bailes e comemorações. Também existem grandes óperas e orquestras maravilhosas no filme, onde nas cenas de ação é impossível não se arrepiar com a trilha. Dito isso, tecnicamente, Van Helsing é um primor técnico. Esses artistas com certeza trabalharam com amor. Com um orçamento de 160 milhões de dólares, Van Helsing foi um dos filmes mais caros da história. 1 milhão em 2004, fazendo a conversão de inflação para 2025, se torna quase 1 milhão e 800 mil dólares. Com base nisso, esse filme custou quase 300 milhões de dólares. É muita grana. Pena que falhou em bilheteria, já que o longa só faturou 300 milhões, ou seja, quase 600 milhões atualmente. Foi um projeto muito ambicioso e poderia ter tido um resultado muito pior, até que teve um pequeno lucro. Agora, Van Helsing, se tivesse voltado em uma sequência, poderia ter feito uma bilheteria muito maior, pois estava na boca do povo que amou o filme, menos os críticos. Eles odiaram, com certa razão, é claro. Mas dane-se, o que importa aqui são os monstros. E Van Helsing poderia explorar dezenas, se não centenas de contos, tal qual Geralt de Rivia faz em The Witcher. E esta foi mais uma Monster Análise. Se você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever nesse canal e se juntar à nossa turma dos mistérios. Maceta o dedo no like, compartilha o vídeo, ajuda esse canal a crescer, a bombar cada vez mais. Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Em breve estarei de volta com mais um vídeo de notícia ou mais uma Monster Análise. Muito obrigado por tudo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau!